O Evangelho de hoje é um desafio para a nossa inteligência e para a teologia. Vamos ver se a gente consegue atravessar a nado esse rio caudaloso. Veja, alguns vão dizer para Jesus: Jesus, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós realizamos milagres em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. Jesus, não vos conheço, apartai-vos de mim. Vai entender isso? Para realizar um milagre, preciso o poder de Deus. Para expulsar um demônio, preciso o poder de Deus. Para realizar uma profecia, preciso o poder e sabedoria de Deus. E Jesus, não conheço vocês que realizaram essas profecias, fizeram esses milagres. Vai entender isso? Vamos ver se a gente consegue entender. Tudo o que acontece está na mão de Deus, o bem e o mal. Não podemos fazer nada sem Deus permitir. Quando a gente mexe um dedo, é Deus que está agindo com a gente. Santo Tomás fala, é mais Deus do que você. Quando você fala, é mais Deus que está falando do que você. Quando você pensa, é mais Deus que está atrás do seu pensamento do que você. Tudo está na mão de Deus. E Deus permite o bem e o mal, pode tirar um bem maior de tudo isso. As calamidades que acontecem no mundo, também a mão de Deus está aí para tirar um bem maior. E as profecias? Sabemos também, as profecias às vezes podem ser faladas por gente péssima, por aqueles que não querem saber nada de Deus. Isso nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, Caifás fez uma profecia. Quando quis matar Jesus, falou lá no Sinédrio, é melhor que um só morra, em vez de toda a nação morrer. E São João fala, ele era sumo sacerdote e profetizou que devia um só morrer, em vez de toda a nação, dizendo que Cristo ia morrer por toda a nação judaica e por todo o mundo. Caifás, aquele que condenou Jesus, profetizou. Quer dizer, Deus estava na boca dele, Espírito Santo, mas Caifás pensava uma coisa, falava como demônio, e Deus também estava ali. Então veja que mistério, né? Mesmo quando o demônio fala, Deus pode estar ali para tirar um bem maior. Claro, melhor que um morra, Cristo, para a redenção de toda a humanidade, do que toda a nação. Uma profecia. Mas o que Caifás estava pensando era outra coisa. Era o demônio que estava atrás das palavras dele. E outras profecias que nós conhecemos. Também na Bíblia, também Pilatos fez uma profecia. Quem fala isso é o Papa João Paulo II. Depois da flagelação, quando Pilatos apresentou Jesus diante da multidão, o que falou Pilatos? Eis aqui o homem. E o Papa João Paulo II fala, Pilatos estava profetizando, porque lá realmente estava representada toda a humanidade. Cristo transfigurado, Cristo todo flagelado, a humanidade estava lá, os pecados de toda a humanidade. Eis aí o homem, eis o que vocês fizeram com o homem. Profecia, o Papa fala. Pilatos estava profetizando. Claro que Pilatos tinha uma coisa na cabeça, mas o Espírito Santo tinha outra coisa para dizer para a humanidade. Quem fala isso? Papa João Paulo II. E outra profecia que nós conhecemos, dos fariseus, na paixão de Jesus, quando pediram a morte para Jesus, Pilatos lavou as mãos, sou inocente do sangue desse justo. E os fariseus gritaram, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Deixa, seja você inocente, mas nós assumimos a responsabilidade. Seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Uma profecia também dos fariseus. E o sangue caiu, sabemos muito bem, a destruição do templo, destruição de Jerusalém, no ano 70, tudo destruído, e 100.000 judeus foram tirados
da Palestina, de Jerusalém, e levados como escravos pelo mundo todo. A profecia se realizando, e mais ainda, 20 séculos depois, a profecia se realizou no Holocausto dos judeus. O assassínio em massa de Hitler contra os judeus, 6 milhões de judeus. Quanto sangue derramado, mesmo sangue inocente, sangue de crianças. Mas a profecia dos fariseus, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Esse sangue caiu até Hitler e até hoje, né? Veja quanto sangue derramado na Palestina, aquela guerra que não acaba mais, não acaba mais. A profecia se realizando, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então vejam, nós profetizamos no seu nome, não vos conheço, porque é uma profecia maldita. Então veja como acontecem as profecias. E temos dessas profecias também na história do mundo. Na história do mundo, muita gente iníqua, impiedosa e até ateus fazem profecias contra Deus, contra o homem. E Deus está lá naquela profecia. Vejam, por exemplo, Nietzsche, filósofo alemão, ele chega na aula, fala para 200 alunos, aleluia, viva, matamos a Deus, assassinamos a Deus, não precisamos mais de Deus, agora criamos o super-homem. Era uma profecia que ele estava falando. Pilatos falou, eis aqui o homem. E Nietzsche falou, eis aqui o super-homem que está no lugar de Deus. De fato foi assim. Veja que ele falou, matamos a Deus, no seu lugar colocamos o super-homem. De fato não foi isso que aconteceu na redenção de Cristo. Matamos a Deus, no seu lugar colocamos um outro homem, um homem novo, ressuscitado, um super-homem. Nietzsche estava realizando uma profecia como Pilatos, eis o homem, e agora, mais do que isso, eis o super-homem, porque com a redenção de Cristo, o homem foi transformado, foi divinizado, foi glorificado, foi destinado à vida eterna, uma profecia. E outra profecia, na Revolução Francesa, colocaram no altar de Notre-Dame a Deus da razão, e, de modo concreto, fizeram subir uma moça em cima do altar e falaram, esta é a nossa deusa, a deusa razão. Vejam, que é uma profecia, um desafio contra Deus. Não precisamos de Deus, nós temos a nossa razão humana é suficiente. Essa é a nossa deusa, a deusa razão. Uma profecia que Deus assumiu como um desafio e colocou a deusa razão, Deus com a razão humana, lá na França. Bem na França, o que é, por exemplo, cidade de Lourdes? É um outro altar, com outra razão, a razão de Deus. Mais de 4, 5 mil milagres acontecem lá em Lourdes para desafiar a ciência, desafiar os médicos, a uma comissão internacional de médicos para examinar os milagres acontecidos em Lourdes. É um desafio à razão. E às vezes os médicos dizem, isso é impossível acontecer, essa pessoa não pode enxergar, não tem os nervos ópticos, não pode enxergar. E está enxergando. Desafio a ciência. Não desafiaram a Deus a razão. Deus está mostrando onde está a razão. Essa criança não pode pensar, não pode falar, não tem cérebro. E a mãe, eu não sei disso. Eu sei que a criança fala, a criança brinca, uma criança normal. Desafio a ciência. Desafiaram Deus. Deus a razão. Deus fala, vocês querem saber onde está a razão? A razão está aqui. Quer dizer, fizeram uma profecia. E Deus aceita essa profecia da iniquidade para mostrar onde está a verdadeira palavra, a palavra de Deus. E outro profeta que nós conhecemos também lá na França, Voltaire, era um iníquo. Era um ímpio, todas as cartas que ele escrevia, vamos esmagar a infame, a Igreja Católica, vamos destruir a Igreja Católica. As assinaturas de Voltaire. E outra profecia que ele fez, verdadeira profecia, daqui a uns anos, nós vamos enforcar o último cristão nas tripas do último padre. Veja a profecia. Daqui a uns anos, vamos enforcar o último cristão nas tripas do último padre. Veja, 2 profecias que ele fez, né? Esmagar a infame, destruir a igreja, destruir os padres.
E nós perguntamos, não é isso que está acontecendo hoje, né? Onde é que estão os padres? Onde é que você vê uma batina na rua? Vamos destruir a igreja? Vamos acabar com os padres? Vamos enforcar o último cristão nas tripas do último padre? Não tem nem tripa de padre, porque não se vê padre, não tem nem batina na rua. Cadê os padres? Se quisessem enforcar, seria difícil encontrar. Então veja, a profecia de Voltaire, que Deus aceitou, profecia da iniquidade, mas Deus aceita essa profecia, aceita como um desafio. É a apostasia de hoje, né? Onde é que está a igreja? Onde é que está Cristo no sacrário? Vamos destruir a infame. Conseguiram destruir. Pensam que conseguiram destruir. Então vejam como Deus age com a profecia iníqua. Também outras profecias, né? Profecia do milagre. Milagre. Fizemos milagres no teu nome. O mundo moderno não é um milagre. Quantas coisas extraordinárias. Essas máquinas inventadas, esses aviões que vão lá em cima, esses astronaves que vão até a Lua, computador, televisão e telefone. É um milagre moderno, milagre moderno. A profecia da iniquidade. Jesus fala na palavra viva de Deus. O que é uma televisão? É a janela do inferno, Jesus fala. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ótima. Como tudo na natureza pode ser bom, pode ser ótimo. Mas o demônio usa como instrumento da iniquidade. Jesus chama isso de janela do inferno. Então vejam as profecias. O homem moderno faz um milagre, mas usa para sua própria iniquidade, para o seu mal. E também, expulsamos demônios no teu nome. Expulsar o demônio. O que é expulsar o demônio? Mandar para o inferno, criar o inferno para o demônio. Mas nós sabemos que o homem transformou o inferno aqui na terra e mandou para esse inferno, não o demônio, mas seus próprios irmãos. É só imaginar o que fez Napoleão, matando 1 milhão de soldados, o que fez Hitler, matando 6 milhões de judeus, o que fez Stalin, matando 20 milhões de camponeses, o sangue na terra. Eu só vejo televisão, né? Essas imagens de guerra, é um verdadeiro inferno. É bomba, é fogo, é napalm, esses foguetes que lançam chama, né? Transformam a terra num verdadeiro inferno. Quer dizer, fizemos um exorcismo, mandamos para o inferno. Quem? O demônio? Não, nosso irmão, que é transformado em demônio, sofrendo nessas fogueiras das guerras modernas. Então vejam, nós realizamos as profecias, profetizamos em seu nome, expulsamos demônio em seu nome, realizamos milagres em seu nome. Jesus, mas fizeram isso em seu nome, em nome de vocês, não no meu nome. Em nome da iniquidade, em nome do demônio, não em meu nome, por isso não vos conheço. E nós, onde é que nós ficamos em tudo isso? Nós temos também as nossas profecias, temos a palavra viva de Deus, mais de 3.000 mensagens. Quem faz essas profecias? Aí são profecias verdadeiras, é o céu todo que está falando, é Jesus, é Nossa Senhora, Espírito Santo, o céu todo falando. Essas são as profecias. Nós também realizamos milagres. Que milagres? Cada profecia dessa, cada mensagem dessa é um verdadeiro milagre, porque é impossível. Cada coisa que se fala ali, nenhum teólogo tem coragem de falar, e nenhum teólogo tem poder e inteligência para falar as coisas que Jesus explica. O que ele explica? Por que os ateus não aceitam a palavra de Deus? Por que os cientistas não aceitam? Jesus explica em 3 palavras. Eles sabem, mas a verdade dói. A verdade dói. Nenhum teólogo é capaz de sintetizar tanto a razão da iniquidade como Jesus. Por que não aceitam? Eles vêm lá na França. Será que os franceses, os cientistas franceses, não conhecem Lourdes? Será que não conhecem Fátima? Será que não conhecem esses milagres assinados pelo médico? Conhecem, mas não querem. Jesus fala na palavra viva de Deus. Eles sabem, mas a verdade dói, tem consequência na sua vida, por isso não querem. Então nós temos a palavra viva de Deus, que é
uma verdadeira profecia, que é um verdadeiro milagre e que também que é um exorcismo. Verdadeiro exorcismo está na palavra viva de Deus. Se você tem esse livro na sua casa, num lugar bem aprimorado, especial, o demônio não entra. Quer dizer, é um exorcismo. A palavra viva de Deus, o próprio livro, é um exorcismo. Então vamos, no dia de hoje, meditar seriamente nesse evangelho. Um evangelho que é um desafio à nossa inteligência, porque o mal está ligado com o bem. E Deus permite o mal, permite até o bem disfarçado em mal, e o mal disfarçado em bem. Aqueles profetas da iniquidade, Deus permite isso para tirar daí um bem maior. Então vamos ficar com as nossas profecias do livro Palavra Viva de Deus, com os nossos milagres, com o nosso exorcismo. Amém.